Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos iniciar hoje mais uma lição, nossa lição de número 10, que tem por tema: as profecias despertam e trazem esperança. Nossa lição de número 10. Eu quero já aqui entrar para o nosso texto áureo, que diz assim: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, versículo de número 3. Antes de nós entrarmos para a nossa introdução, vale a gente ressaltar aqui e lembrar que a bem-aventurança ela está incutida em algo. E qual é este algo que vai se vincular a esta bem-aventurança? Não é simplesmente ler. Bem-aventurado aquele que lê, mas bem-aventurado aquele que lê e ouve as palavras desta profecia. Mas se nós pararmos por aqui, de repente algumas pessoas podem até nos dizer: pastor, então se eu leio a palavra, eu sou bem-aventurado, sou feliz. Claro que é. Evidentemente, aquele que lê, ele é agraciado pela presença de Deus. Aquele que ouve uma pregação, um ensino, também é agraciado pela presença de Deus. Mas o que se vale aqui ressaltar não é a primeira parte desta colocação paralela de Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Mas o objetivo é guardar as coisas que estão escritas neste livro. Então não adianta você ler, não adianta você ouvir, se você não guardar as coisas que estão escritas. E uma coisa importante também dizer, porque o tempo está próximo. E o termo para o tempo aqui é cronos, dizendo sobre o tempo cronológico. As coisas estão acontecendo paulatinamente. E dentro do tempo de Deus, tudo há de se cumprir. Mas voltando novamente ao nosso tema, as profecias despertam e trazem esperança. Nós vamos tentar falar aqui sobre profecia e o que ela pode, a importância que ela tem para a vida da igreja e da vida pessoal nossa. Claro que eu não tenho como, dentro do tempo que tenho, abordar todas as ideias e perfilhar todas as ideias, mas o objetivo é trabalhar com o título e direcionar você a uma nova perspectiva referente ao assunto. Então convido a você a prestar atenção no que nós vamos falar, anotar as referências e perfilhar para que você possa ter uma interpretação, uma concepção um pouco melhor ou diferente daquilo que Deus tem nos dado, só para essa guisa de introdução aqui. Então vale você prestar atenção e já peço a você que compartilhe com os seus amigos, converse sobre esses assuntos em casa, para que você possa se tornar mais esclarecido sobre a palavra de Deus. Não deixe de se inscrever e dar o seu like e deixar o seu comentário aqui. Vamos para a nossa introdução. Por mais que os sensacionalistas reduzam a profecia ao estudo e ao ensino das Escrituras, a profecia não pode ser enclausulada a sistema teológico de igreja nenhuma, ou de nenhuma igreja. Por que eu coloquei aqui sensacionalista? O sensacionalista é aqueles que acreditam que a profecia, os dons espirituais, somente os dons espirituais que acontecem se manifestam nas igrejas pentecostais, eles já cessaram, como as igrejas batistas, as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana tem sido o carro-chefe, junto com seus maiores representantes, sobre esta posição. Só que nós vamos, ao decorrer, falar um pouco mais sobre isso. Então, mas os dons espirituais, tanto a profecia, ela não pode estar enclausulada, presa a uma ideia de uma igreja, a um sistema teológico. Então, por exemplo, a igreja acredita que tem dons espirituais, então existe dons espirituais. Se uma igreja não acredita que tem dons espirituais, então não existe. Não. Os dons espirituais, eles não dependem da instituição teológica de uma igreja, mas dependem da palavra. E se a palavra certifica a existência desse dom, nós temos que acreditar que ele existe e tem vigência em nossos dias. A Bíblia aponta para um ato perfeito, continuista, que terá o seu apogeu
no fim, na consumação dos séculos. Aí vem Mateus capítulo 28, versículo 20, que Jesus falou: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E que representatividade tem essa palavra? Essa palavra está dizendo da manifestação do Espírito Santo, que desceu em Atos dos Apóstolos e manifestou ali, não só com línguas estranhas, mas outras atividades, mas com dons espirituais. Então, os dons espirituais, eles têm durabilidade até a consumação dos séculos. Os dons espirituais têm a durabilidade até a igreja se encontrar com o Senhor e entrar no reino eterno de Cristo. Até esse período os dons vão estar em vigência. Então vamos ao que é profecia. Eu não anotei aqui, mas deixa eu só dar uma pincelada. Nós temos dois termos para a profecia. Nós temos roé, que é vidente, que é a palavra mais utilizada para vidente, e a palavra navi ou nabi, que são palavras hebraicas, claro, evidentemente, que vão representar profecia. Então a profecia ela pode ser dada através de visões ou através de uma palavra do Senhor diretamente ao profeta. A gente tem muitas profecias no Antigo Testamento que o profeta falou assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo, por exemplo, o profeta Jonas, aqui no capítulo 1, veio a palavra de Deus dizendo, Deus falou com ele. Mas a gente encontra outros profetas que falam assim: visão do profeta Isaías, visão do profeta fulano de tal. Então eles tiveram algumas visões. Claro que Isaías, por exemplo, eu posso até assim parafrasear tudo de Isaías e Ezequiel e outros, eles mesclam entre visões e palavra do Senhor e trabalham com as duas formas de manifestações divinas. Deixa eu só me localizar aqui. Apocalipse capítulo 1, versículo 19, eu quero, para retratar isso que eu estou falando agora. Versículo 19 diz assim, 1:19 de Apocalipse: escreve as coisas que tem visto. Olha a profecia. Capítulo 1 a gente já leu, que é nosso texto áureo. Tem visto. E as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. Então o que aconteceu com o profeta João, o apóstolo João? Ele teve visões, e dentro dessas visões Deus ia falando com ele, explicando, e ele ia assim dando seguimento àquilo que Deus o direcionava. Então a profecia, ela se dá pela visão e através de uma palavra do Senhor. E vale se ressaltar que antigamente, no passado, o termo vidente também se conotava profeta. Samuel, ele é chamado de vidente, e isso significava que ele era um profeta. Nós vamos aqui o que é profeta. Já iniciamos falando sobre o significado da palavra, tanto no roé e tanto navi ou nabi. Por que eu falo navi ou nabi? Porque quando você vai ler, você vai encontrar, porque o beit, ele sem o dagesh dentro, ele tem um som de V. Então pode ter essas duas colocações, mas é só para você entender por que eu estou falando navi ou nabi. Toda profecia é advinda através de um profeta, ou seja, não existe profecia sem ter um profeta. Qual é o instrumento de Deus? O profeta. E qual é a mensagem que ele leva? A profecia. A mensagem que está na boca do profeta é uma profecia. Dentro desse caminho temos duas vias. Quais são essas duas vias? Os ativos e os passivos. Quando eu falo ativo e passivo, eu estou falando de profetas. Os profetas ativos e os profetas passivos. E como se dá isso? Os profetas passivos, a profecia, é a vida do profeta. E é representada pela sua própria vida e chamado. O que eu quero dizer com isso aqui? Que o profeta passivo, a vida dele é uma profecia. O chamado dele é um chamado de profeta. Aquilo que ele faz representa o chamado dele como profeta. E o comportamento dele representa uma profecia. É um profeta passivo,
porque ele não exerce um ministério ativo, ele não exerce um ministério público diretamente falando. Então, os passivos, a profecia é a vida do profeta, e a vida do profeta é representada na sua própria vida e chamado. Por exemplo, nós temos Abraão, Isaac e Jacó. Abraão foi chamado em Gênesis 21 de profeta, mas nós temos Isaac, nós temos Jacó, que as vidas deles representava diretamente isto. Então, por exemplo, em Gênesis capítulo 21, versículo 7, a gente vai encontrar o próprio Deus falando: restitui a mulher de Abraão, porque ele é um profeta. Então, o próprio Deus chamou Abraão de profeta, mas a gente não tem diretamente nenhuma profecia dada por Abraão em Gênesis, mas a Bíblia chama ele de profeta. Então eu conotei o Abraão como um profeta passivo. A sua vida, a sua história é uma profecia e é uma mensagem de fé e esperança e tudo que a gente possa ter. Nós temos também Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25, que quando José fala da saída dele e do povo do Egito. A gente não tem o ministério de José, até na realidade não temos nada muito além disso. Só a única coisa que a gente tem é que o Espírito de Deus estava sobre a vida dele. Então José também a gente pode conotar, porque o que ele falou é uma profecia. Ele profetizou a saída do povo do Egito. Então vamos lá. Profeta, o texto que eu já citei aqui de Gênesis capítulo 21, versículo de número 7, que fala assim: profeta e rogará por ti. Então, eu até coloquei essa linguagem aqui, até mesmo porque o rogar estava incutido na função de profeta. Profeta e rogará por ti. Então, o rogar está envolvido, está relacionando com o profeta. Então, aquele que tem um chamado ministério de oração, ele é um profeta de Deus, um instrumento de Deus de uma forma passiva, para estar abençoando vidas, intercedendo para que Deus possa salvar, libertar, curar e fazer qualquer tipo de milagre de forma especial. São homens e mulheres que não exercem um ministério público e ativo. Na outra relação temos os ativos. Quais são os ativos? Eles são visivelmente, eles são profetas visíveis, vistos pelo povo, como Jeremias, Ezequiel, Isaías. Não falei Daniel, quase que eu falei, porque Daniel não está na relação de profeta, Daniel está na relação de escrito. Daniel não exerceu uma função, uma posição profética. Então, o povo hebreu não tem Daniel como profeta. Mas, então, como ele não exerceu um ministério ativo, eu posso colocar Daniel, então, na classe dos profetas passivos. Sua atividade é constante e não esporádica. Ou seja, a atividade, essa é a diferença do ativo e do passivo. O passivo, ele faz a manifestação profética, é a esporádica. Acontece uma vez na vida. E do ativo não, é um ministério. Ele exerce aquele ministério por toda a sua vida, por 40, 50, 60 anos, como a gente tem relato de Osés, que provavelmente exerceu um ministério profético de 60 anos. Foi um dos profetas que mais profetizou, teve um ministério mais extenso. Vamos para a parte B do que é profeta. O que abarca na função do profeta não é a sua capacidade ou identidade, sua justiça, santidade ou qualidade diária de oração, ou quantidade diária de oração. Não o fará profeta com uma profecia. Às vezes as pessoas pensam que, por exemplo, o que vai abarcar na função de um profeta é que ele tem a capacidade, ele é santo, ele é justo, ele ora muito, e isso vai o qualificar a ser um profeta. Não. O que vai qualificar essa pessoa a ser um profeta ou ter uma mensagem profética, uma profecia, não é ele, é Deus. É o chamado de Deus na vida dele ou através dele.
O que vai fazer um indivíduo profeta é o chamado de Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 5, quando o Senhor disse para Jeremias que tinha o escolhido desde o ventre da sua mãe e as nações lhe tinha dado por profeta. Então não era por escolha de Jeremias ou por capacidade de Jeremias, até mesmo porque o profeta Jeremias se achava incapaz para exercer a função profética, mas Deus o escolheu para ser um instrumento. Ser um profeta não é falar em seu nome. João capítulo 5, versículo 43, Jesus falou que se uma pessoa vem no seu próprio nome, aquele povo ali, os fariseus, iriam receber. Depois você lê com calma para você poder usar. Mas que ele vem em nome de Deus, no nome do Pai. Quem é enviado tem que ir em nome de alguém. Profeta, o termo profeta, no grego profeta, ele quer dizer que falar em nome de alguém. O profeta, ele não fala em nome de si mesmo. Por isso que nós já estudamos isso aqui, tem nos comentários das lições anteriores, quando eu falo de profeta, que o profeta, a palavra não é dele, a inspiração não é dele, a inspiração é de Deus. Por isso o termo profeta, falar em nome de outra pessoa. Isso significa, as palavras na boca de um profeta não é sua, a palavra é de Deus. Então nós encontramos Isaías capítulo 51, versículo 16, e Jeremias capítulo 1, versículo 9, e qual diz assim: põe as minhas palavras em tua boca. Então, para o profeta poder falar e as suas palavras não serem palavras mentirosas, as palavras de Deus têm que estar em seus lábios. Se não tem palavra de Deus, por mais boa vontade que você tenha, a sua palavra, a sua profecia é mentirosa. É mentirosa, não é palavra de Deus, é palavra de homem, pode até ser palavra de demônio. Então, o que nós precisamos para ser um profeta de Deus e temos profecias em nossos lábios? Permitimos que o Espírito Santo, pela sua bondade e misericórdia, através do Espírito do Senhor, colocar suas palavras em nossos lábios. Antes de chegar à boca, ela passa pelo coração, mente, entendimento. Hebreus capítulo 8, versículo 10, capítulo 10, versículo 16. Eu usei essa passagem aqui porque o Senhor, a gente vai encontrar em Hebreus, tanto em Jeremias também, relatando que o Senhor ia colocar a lei no coração do povo. Então, a profecia, ela tem que passar pelo coração, ela tem que passar pelo sentimento, mas não é sentimento humano, ela tem que passar pelo sentimento humano, mas quando ela perpassa pela cabeça, o coração e vai sair pela boca, não é palavra sentimental humana, mas palavra de Deus. A profecia passa pela mente humana, mas não se limita à vontade humana, ou seja, ela passa por ali, mas não se limita a isso. Ela pode ser verdadeira, não pode ser produzida pela capacidade humana. Perdão, ela, para ser verdadeira, não pode ser produzida pela capacidade humana. Então, ou seja, a profecia, ela não se limita à vontade humana, mas à vontade de Deus. Tá? E ela não pode ser produzida por vontade humana. O profeta deve se deixar levar pelo pensamento de Deus, mente e espírito. Pensamento, mente e espírito. Isaías 55, versículo 8 e 1 Coríntios capítulo 2, versículo de 14 a 16, vai expressar isso que eu estou dizendo, tanto mente e espírito. A Bíblia diz em Isaías capítulo 55, 8, que os pensamentos de Deus são mais altos que o nosso. Nós temos que, dentro do chamado profético, não se limitarmos à nossa capacidade, mas deixarmos Deus fluir, nos conduzir. Porque é a mente de Deus que deve nos condicionar. Temos a mente de Cristo, Espírito de Cristo, o Espírito do Senhor Jeová. Aí Isaías capítulo 61, versículo 1 diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas. Então o Espírito de Deus tem que estar em cima da pessoa
para que, ou sobre a pessoa, para que ela possa profetizar. Sem inspiração divina não pode existir profecia. Ah, eu não senti nada, mas estou profetizando. Bom, Deus tem que falar com você. Você tem que ser motivado de alguma forma, de algum modo. Os efeitos proféticos. Vamos lá, parte A. Como quer salientar o tema da lição, a profecia desperta a esperança. Por que eu coloquei que a profecia desperta a esperança? Porque o objetivo de despertar é despertar algo ou alguém. E quem é a pessoa importante na frase do texto? Esperança. Então a profecia, o objetivo dela é despertar a esperança que às vezes está morta, escondida, camuflada dentro dos nossos corações por causa de pecado, tristeza ou qualquer outra coisa do tipo. Então vamos lá. O povo no cativeiro dizia que estavam cortados. Ezequiel capítulo 37, versículo 11. Pereceu a nossa esperança, assim eles diziam, estamos cortados. Ainda no mesmo cenário, o povo era insultado para adorar a Deus, cantando uma canção, mas suas harpas já estavam penduradas no salgueiro. Salmo de número 37, versículo 1 a 3, tá? Eu só citei parte, mas você lê até o 3. Então aqui, as esperanças, tanto do Vale de Ossos Secos, e tanto aqui o povo no cativeiro, que é a mesma representatividade, as esperanças já tinham se esvaído. Mas a profecia, os profetas foram levantados, como Ezequiel, profetiza ao vaso de osso seco, profetiza a vida, profetiza esperança, porque eles estavam desesperançosos, para motivar, trazer o povo à adoração e servir a Deus. Aqui fica bem claro o retrato do povo sem esperança. O resumo é esse. B. Em meio aos turbilhões de decepção, é que se levanta, aí a gente fala, profetas, para animar o povo. Então, em meio sempre às grandes dificuldades que os profetas se levantam para animar o povo. Quando as coisas estão tranquilas, não necessita de profeta. O tranquilo foi no sentido não só de tranquilidade pessoal, mas de tranquilidade espiritual. Quando nós estamos servindo a Deus de uma forma coerente, plena e concreta, sem nenhum tipo de erro e defeito. A profecia exerce um papel de encorajamento e justiça de Deus em alguns casos. Então, o papel, eu vou depois separar isso melhor, mas o papel da profecia, ou os efeitos da profecia, é trazer justiça, trazer ânimo, trazer encorajamento, trazer justiça, em alguns casos, ou em todos os casos, se você quiser entender assim. Para se entender o que Deus está falando, é preciso se despertar. Efésios capítulo 4, capítulo 5, versículo de número 14, que diz assim: desperta tu que dorme, levanta dentre os mortos, de Cristo te esclarecerá. Todas as vezes que o povo estava desesperançoso, era por causa da sua corrupção, claro, evidentemente, que a desesperança de Israel era movida pelo pecado deles. Eles pecavam, Deus permitia a calamidade vir, e a calamidade vinha, e eles automaticamente ficavam desesperados, desguarnecidos. Por exemplo, eles estavam falando lá em Ezequiel, capítulo 37, versículo 37, 11, falando que estavam sem esperança, estavam cortados, mas a consequência de toda aquela situação era causada pelos seus próprios pecados. Eles não estavam dando crédito à voz do Senhor, por isso precisavam se voltarem para Deus. Zacarias capítulo 1, versículo 3, Malaquias 3:7, voltar para Deus. Então, qual um dos objetivos da profecia? Fazer o povo voltar para Deus. O povo está distante de Deus e volta para Deus. A profecia é de suma importância para manter uma ordem. Provérbio capítulo 29, versículo 18, que diz que não havendo profecia o povo se corrompe. A corrupção que existe no mundo hoje, estou falando no mundo secular e tanto no mundo espiritual igreja, é porque não tem profecia. Algumas igrejas têm inibidos até as igrejas pentecostais, porque
algumas profecias vão serem diretas seus pecados e seus erros. E ninguém quer ser corrigido por Deus, porque a princípio a correção ela traz tristeza, como diz Hebreus capítulo 12, 5 e diante. O efeito direto da profecia é encorajar, animar, justificar, despertar, levantar, esclarecer, fortalecer, tristeza, alegria. Ou seja, por que eu coloquei tristeza e alegria? Como citei em Hebreus capítulo 12. A Bíblia fala que a correção, a princípio, ela não vai trazer gozo, alegria, mas tristeza. Mas depois a gente entende que aquela profecia, aquela revelação, teve por objetivo nos aproximar de Deus, nos corrigir para o melhor, para o nosso bem-estar espiritual. Então ela traz alegria. Alguns elementos vão nos auxiliar para chegarmos à verdadeira esperança. Por exemplo, Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Depois você lê, que vai dizer que a experiência ela vai produzir esperança. Então as lutas e tribulações, você encontra tudo isso no texto. Lutas e tribulações, elas são o patamar para que a gente possa encontrar a devida esperança. Vamos para a conclusão. Algumas coisas podem tentar ofuscar a esperança. São elas: a falta de profecia, como a gente já citou, de Provérbios capítulo 28, 29 e 18. As más conversações, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33, que diz que não vos enganeis, meus amados irmãos, Deus não se deixa escarnecer, as más conversações corrompem os bons costumes. E o meio em qual vivemos, que é Salmo de número 1, versículo 1 a 3, que diz que o crente não pode viver no meio dos escarnecedores, ou roda dos escarnecedores. O que mantém a esperança é o amor à lei. Salmo de número 119, versículo de número 97. E Salmo de número 119, versículo 11, que diz assim: guardei no coração, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Fazendo isso, desfrutaremos dos seus efeitos abrasadores, os efeitos abrasadores da palavra, os efeitos abrasadores das escrituras, os efeitos abrasadores da profecia, porque o objetivo dela é sempre nos corrigir, nos aproximar de Deus e nunca nos distanciar da vontade do Senhor. Está em Jeremias capítulo 23, versículo de número 29. E aqui eu termino a minha fala. Peço a você que se inscreva no canal, curta e compartilhe, porque você fazendo isso você vai estar nos ajudando, nos engajando mais no YouTube e com isso também nos animando a estar sempre produzindo esse vídeo e melhorando, aperfeiçoando para trazer algo, para lhe acrescentar conhecimento e entendimento da palavra de Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia que nos passamos em Tua presença, estudando a Tua palavra. Peço, Senhor, que abra o nosso entendimento e a nossa compreensão, dando sabedoria a este professor e a esta professora, a este aluno que vai estar ouvindo e vendo este vídeo. Que o Senhor possa lhe dar a capacidade para não só entender e compreender, mas também poder acrescentar aquilo que o Teu Espírito, o Espírito do Senhor, lhe proporcionar a oportunidade. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus venha nos abençoar. Tenha um excelente domingo, tenha uma excelente aula de escola dominical. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus. Amém e amém.